E fala aí pessoal, ligado aqui no Storyverse, né? Eu sou o Gustavo, né pessoal? Hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de análise e dessa vez com mais um filme animado do Scooby-Doo, que dessa vez é esse aqui. Então é isso Scooby-Doo aí, e o gente. Fantasma Vou da puxar a Bruxa. vinheta e a gente já vai começar. Bora lá então. Então pessoal, tamo aí. Hoje mais um vídeo de análise, dessa vez do segundo filme animado da leva lá do início dos filmes animados do Scooby-Doo, né? Eu tinha falado no vídeo do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, né, que eu ia fazer mais um vídeo sobre os filmes animados, mais um filme em específico que também é o meu favorito, que dessa vez é o Scooby-Doo, o Fantasma da Bruxa, né, que foi lançado em 1999, né, em 5 de outubro, e ele ainda é dirigido pelo... Ele ainda tem o diretor Jim Stertrum, que dirigiu o filme anterior, né? Ele ainda tá aqui na produção, por isso que esse filme também tem vários pontos ainda bem parecidos com o filme anterior, né? Mas aqui já começou a diminuir um pouquinho a parte do teor real, como teve no Ilha dos Zumbis, né? Aqui deu uma diminuída, porque quando a Ilha dos Zumbis foi lançada e depois que as crianças assistiram, elas ficaram com muito medo e os pais começaram a reclamar. E daí então eles meio que deram uma... Vamos dar um leve aperto aqui no freio, né? Mas esse filme ainda tem muitas coisas boas, né? Já que, agora que eu sei direito, foram 4 filmes animados nessa leva de filmes do Scooby-Doo com um tom um pouco mais realista. Os 2 primeiros são os que mais são terror em certos pontos. Os outros 2 acabam aí sendo mais leves em comparação aos 2 primeiros filmes. Não que sejam ruins, mas eles são muito mais leves que esses 2 filmes. E eu vou falar tudo aqui agora com vocês, né? Esse filme do Scooby-Doo, como eu falei, ele é um filme que vem em sequência já do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, né? Que, pra quem lembra do vídeo que eu fiz, né? Que, por sinal, eu agradeço muito, gente, porque aquele vídeo deu muito certo. Eu agradeço muito por isso. E eu espero que esse aqui seja tão bom quanto aquele lá. Então, daí, esse filme já é uma continuação mais direta, né, desse filme. Algum tempo depois, vocês lembram que eu tinha falado da Daphne e o Fred como estavam trabalhando na TV, né? Aqui já basicamente eles esqueceram disso, a gente já não tem mais menção ao programa da Daphne, mas não atrapalha a história em si, porque começa a seguir um pouco o padrão do que era o Scooby-Doo na série animada deles, né? Mas com agora aquele fator que pode acontecer da coisa ser real, né? Essa animação ela já começa um pouco diferente, porque ela começa já num mistério. Como a outra meio que começou, mas nessa vez aqui já com eles mais velhos ali, já do ponto onde a turma já tava com a nova máquina de mistério, né? Que é a máquina do antigo programa da Daphne. Então eles já estavam estabelecidos de volta que a Mistério S.A. estava de volta, né? E eles já estão meio... Ele começa num museu. E nesse museu a gente vê 2 múmias mumificadas únicas. Eu não sei direito qual era a fantasia direito, mas eram meio que múmias vikings, acho que era isso. E daí mas antes disso a gente vê cada pessoa da turma, né? A Daphne e o Fred fingindo ser uma estátuas de uma pintura, a Velma fingindo ser uma outra, o Salsicha e o Scooby como 2 o Salsicha como um Neandertal e o Scooby como um tigre dente de sabre. E quando o doutor que tava no museu naquela hora, ele acaba derrubando os papéis e o Salsicha e o Scooby avisam pra ele quando eles veem os 2 bichos atrás dele. E daí ele se desespera com o Salsicha e o Scooby, né? Porque as estátuas começaram a falar. E daí quando ele olha pra trás ele toma um susto. O Salsicha e o Scooby impedem que o cara se machuque. E o Scooby joga o manto de tigre dente de sabre nos dois. E daí começa toda aquela perseguição pelo museu com a música clássica de Scooby-Doo, né, com a abertura do tema do Scooby-Doo.
E daí acaba com eles sendo derrubados não por uma armadilha, mas sim pelo personagem que foi introduzido nesse filme, chamado Ben Ravencroft, né? Que ele apareceu aqui, né? Ele que derrubou os dois vilões iniciais da animação. E daí, quando a polícia chega para levar os dois bandidos, a Velma reconhece ele como Ben Ravencroft, que eu acho que dá para ter uma noção que ele também foi bem inspirado no H.P. Lovecraft e no Stephen King, já que ele é um escritor de filme, ele é um escritor de livros de terror. E é bem legal. Daí ele convida a turma para ir para uma cidade chamada Oakhaven, que é no interior, e lá é onde ele cresceu, né? A cidade natal dele. E daí a gente vê meio que uma passagem deles andando pelas estradas até chegar na cidade de Oakhaven. E o Ben Ravencroft, ele tinha dito que a cidade era muito calma nessa época do ano, porque ela era muito tranquila, mas quando eles chegaram lá, parece que o prefeito da cidade, que vai aparecer aqui, o prefeito Corey, ele transformou uma lenda da bruxa Sarah Ravencroft, que era uma antepassada do Ben, que foi julgada por bruxaria, mas na verdade ele conta que ela não era bruxa, mas sim ela era uma Wiccan, né? Pra quem não sabe, né, muitas pessoas as Wiccans são pessoas que acabam usando mais as ervas naturais, né, pra curas, essas coisas, né, pra ajudar as pessoas. E por causa disso também muitas eram confundidas como bruxas, né, por causa disso, né, então muitas, infelizmente, né, na vida real aconteceu de muitas mulheres que eram Wiccans, que trabalhavam com ervas ervas medicinais, no caso, né? Extratos de ervas da natureza para tentar ajudar os outros, acabavam sendo confundidas com bruxas, né? E na vida real a gente sabe que a caçada às bruxas não terminou muito legal para muitas mulheres na época, né? Então faz sentido, né, historicamente, com o que ele estava falando, dela ter sido julgada como bruxa, né? Já que pelas histórias foi a aldeia puritana, que acho que era muito antiga, lá basicamente do tempo das bruxas mesmo. Então tem esse aspecto que dá pra ver. Eles têm porque tanto na cidade, por ele ter montado esse lugar pra ser uma atração para as pessoas irem, pra ter esse negócio da bruxa, eles montaram as aldeias antigas em um ponto da cidade e dava pra ver lá. Tanto que tem um momento ali que tem uma moça que tá batendo manteiga do jeito antigo, né, num negócio de madeira, e ela vai batendo a manteiga, e daí o Salsicha ele bate um pouco da manteiga, daí o Scooby vai e ele começa a bater, e do nada ele começa a fazer tipo um showzinho de rock com o negócio. Ele até escorrega porque ele derruba a manteiga e ele escorrega. Mas é bem legal esses pequenos pontos, que vai nos mostrando um pouco de como vai ser esse festival da bruxa, né? Esse festival que eles estão montando na cidade de Oakhaven, e mostrar como é que era a vida antigamente, né? Porque o intuito da vila era mostrar como era antigamente e dar um contexto pra gente de como é que a cidade tá se comportando com esse evento que vai acontecer. O Salsicha e o Scooby, como sempre, estão morrendo de fome, e daí o prefeito leva eles pro restaurante do Jax, que é esse senhorzinho que vai aparecer aqui. E lá, e antes deles irem pra lá, eu acho muito engraçado que o Ben, ele fala que é pro prefeito avisar pro Jax que assim que eles chegarem lá, tudo que eles comerem é por conta dele. E daí a Daphne fala: você vai se arrepender disso, Ben, porque o Ben não sabia que o Salsicha e o Scooby, como a gente conhece, devoram tudo. Tanto que tem uma cena depois que mostra que eles devoraram praticamente a comida inteira do restaurante. Quando a turma chega até pra falar com eles, pra ver esse negócio da bruxa, eles falam que o fantasma dela tá assombrando a cidade. Depois de um tempo, né?
O Salsicha e o Scooby estão lá, eles devoraram toda a comida. Antes disso também, quando eles estavam meio que começando a comer as coisas, teve um cara que olhou pro Scooby com ele, acho que tava uma sopa na boca e a sopa tava caindo, o cara sentiu vontade de vomitar e saiu correndo. Foi na hora que a turma chegou também no restaurante. Então, são várias cenas bem cômicas que tem ali no começo do filme, e por isso que eu falo que daí dá pra ver que eles meio que deram uma freada naquela questão mais terror que teve na Ilha dos Zumbis, porque aqui demorou muito pra ter, acho que aquele aspecto mais terror que eles estavam querendo passar nesses filmes. Tanto que só a primeira aparição um pouco terror que teve nesse filme foi justamente depois do Salsicha e o Scooby terem saído com uma pança enorme de comida da loja do Jax, da lanchonete do Jack. Eu tava falando Jax, mas é Jack, né? Eles estavam andando pela rua. Na rua eles viram 3 garotas andando num beco. E quando eles foram se apresentar pra elas, elas estavam com presas de vampiro e eles se assustaram e saíram correndo pela rua. Quando eles saíram correndo pela rua, eles foram atacados pelo fantasma da bruxa. A primeira vez que a gente vê o fantasma da bruxa. Eles são atacados durante a árvore numa perseguição e até que é bem legal, porque a bruxa vai atacando bolas de fogo verdes muito interessantes. E bem ironicamente, elas são bem parecidas com uma camisa que estava sendo feita, que foi apresentada no começo do filme. Que era uma camisa da bruxa com uma bola de fogo verde na mão. Então, tipo assim, já dá uns indícios ali de como é que tá sendo esse evento. Você começa a dar uma pegada em algumas coisas. Depois que o Salsicha e o Scooby esbarram na turma, né? Depois que fogem e despistam a bruxa. E eles vão investigar por onde eles foram caçados pela bruxa, né? Lembrando, esse filme é que nem a Ilha dos Zumbis. Tudo acontece em um dia só. Quando eles vão olhar para onde o Salsicha e o Scooby foram perseguidos pela bruxa, é bem interessante, porque a gente vê que vários galhos de árvore estavam fazendo um rastro perfeito por onde a bruxa passou. Então você já começa a pegar os pontos ali. Eles começam a desconfiar principalmente do prefeito, que lucraria bastante, com algumas pessoas da cidade que estavam trabalhando também, que também poderiam lucrar bastante com isso. Tanto que vai acontecer algumas coisas, daí tem um momento que eles vão fazer aquele negócio, nós vamos nos separar e procurar pistas. Mas isso foi depois de uma coisa das personagens que eu tinha falado do Beco, que foram introduzidas nesse filme, que muitos fãs do Scooby-Doo adoram elas até hoje, que são as Hex Girls, né, gente? Esse foi o filme que introduziu essas personagens nesse mundo de Scooby-Doo. E, cara, não tem como você não amar essas personagens, né? Uma pena que a série delas não foi pra frente, né? Porque iria ter uma série animada das Hex Girls, meio que um Scooby-Doo de banda, né? Mas eu acho que isso meio que foi tirado, porque se eu não me engano, acho que uma coisa muito parecida era o Tutubarão, né? Que era a equipe de mistérios do Tutubarão, que também eram roqueiros, né? Eram cantores, né? Então seria mais ou menos uma coisa assim, só que as Hex Girls seriam uma equipe mini mistério sem animal falante, né? E eu acho que ia ser legal, sinceramente, porque as Hex Girls tinham boas músicas, tanto que a música, né, Somos Hex Girls, começou nesse filme, né, que todo fã do Scooby-Doo acho que adora essa música, com toda certeza, porque, cara, é incrível quando você escuta pela primeira vez, escuta até hoje, eu assisto esse filme, eu amo essa música, a música Somos Hex Girls é a melhor de todas. Claro que pra mim, eu já falei que It's Terror Time Again, do Ilha dos Zumbis, pra mim é a melhor música de Scooby-Doo desses filmes, mas em segundo lugar, com toda certeza, tá Nós Somos as Hex Girls, porque foi ali que elas foram introduzidas, eu adoro, né? E daí tem as Hex Girls, né? Que é a Torm, né? Que é a líder. Daí a gente tem a Dusk, que é a baterista. E a gente tem a Luna, que é a tecladista da equipe, né? E é bem legal. Quando elas vão cantando, o pessoal vai curtindo o showzinho lá. E depois do show, eles fazem aquele negócio de vamos nos separar e procurar pistas, né? E daí tem aquele negócio de a Velma olha pro Fred e fala: por que você sempre quer fazer par com a Daphne, né, Fred?
Então, tipo, eles dão indício, eles dão aquelas pistas e pequenos flertes, aquele negócio, né? Que todo mundo sabe que a Daphne e o Fred, eles são um casal, né? Todo mundo sabe disso, né? Como eu falei também no meu vídeo do Scooby-Doo Mistério S.A., que foi o que mais deixou claro em tudo de Scooby-Doo, que eles obviamente eram um casal, queriam formar um casal. Ali parece que eles estavam ainda numa de não saber se era um casal de verdade ou não. Então, tipo, é bem legal esses pontos que você vai pegando da história e pontos que você vai pegando já do Scooby-Doo no geral. É bem legal. E depois que eles encontram meio que um caminhão escondido, a Velma e o Ben Ravencroft, que elas estavam juntos, e o Salsicha e o Scooby tinham estavam seguindo o prefeito pela cidade. A Velma viu um caminhão dentro de um lugar e ela colocou a mão e falou que ainda estava quente, ou seja, tinha acabado de ser usado. E depois, quando os Salsicha e o Scooby estavam atrás do prefeito, ele entrou numa cabaninha no meio da cidade e ele sumiu. E lá eles foram atacados de novo pela bruxa, tanto que eles quebraram uma parede tentando fugir. E depois, quando a turma foi ver essa parede, o prefeito falou: não tem nada aqui, a não ser uma parede estragada. E daí a Velma falou uma frase que com toda certeza pegou todo mundo que tava meio que no esquema de surpresa, que ela falou: com toda certeza a nossa chegada aqui fez os Salsicha e o Scooby ficarem com muito medo, então é bom a gente acho que a gente deveria ir embora pra casa, né? E os Salsicha e o Scooby ficam todos felizes, mas daí a Velma fala que mas eu ainda preciso de uma pista antes do final da noite, né? E daí você vê que ela ainda tem um plano. E quando a bruxa ataca pela última vez, a Velma finge que cai. E daí a armadilha acontece, que é bem da hora, que eles batem nela com um raquete e ela voa pra dentro de um alvo ali, de um gol, e ela fica toda presa. E quando eles tiram a máscara, porque dessa vez era assim uma máscara, era o Sr. McKnight, que era o farmacêutico, era o dono da farmácia da cidade, que era pai da Thorne, que na verdade foi ajudado pelo prefeito Corey, pelo Jack e por alguns outros moradores que estavam usando a lenda da Sarah para atrair público pra cidade, né? Pra ganhar dinheiro, né? Em cima. E daí o Ben fica meio que irritado, né? Porque eles estão jogando o nome da Sarah na lama, já que ela não era uma bruxa, mas sim uma Wiccan, né? Então daí eles vão pra casa do Ben, né? Pra mansão dele na cidade. E daí eles começam a dar uma conversada ali, o pessoal vai se desculpar, né? O Sr. McKnight e o prefeito Corey vão lá se desculpar com eles e ele pergunta se eles acharam o livro, né? O livro onde a Sarah anotava as receitas, né, que ela fazia. E daí, quando e lá no começo do filme, o Scooby achou tipo uma fivela de sapato dentro de uma toca de um roedor grande, né? E então mas daí quando eles viram a imagem pintada da Sarah Ravencroft, a Velma pediu a fivela de sapato e percebeu que não era uma fivela de sapato, mas sim uma fivela fivela do caderno, que o diário, ele tinha uma presilha que prendia, né, com a fivela. E então então eles foram até onde tava, porque eles achavam a foto tinha sido feita num carvalho. Ela fazia as curas dela perto de um carvalho enorme. Eles achavam que era um carvalho que tava na entrada da cidade, mas na verdade é que o carvalho tinha sido derrubado há muitos anos e ele era só um toquinho onde o Scooby achou isso. Eles foram até lá, desenterraram de dentro um baú com o diário, e quando a gente vê o diário pela primeira vez, não parece ser o diário de uma Wiccan, parece ser algo muito macabro. E daí é ali que a gente tem a revelação que, na verdade, a Sarah Ravencroft nunca foi uma Wiccan, e sim uma bruxa de verdade. Então, tipo, meio que o filme vai te dizendo, ela não é uma bruxa, mas daí chega no final, ela é uma bruxa de verdade. Então você meio que fica... Quando você é menor, né, você fica, nossa, pô, eu lembro quando eu era criança, eu assisti pela primeira vez, eu fiquei chocado, porque eu achei mesmo que ela não era uma bruxa. Mas daí quando ele falou que ela era uma bruxa de verdade e faz dele, descendente dela, fazendo dele ser um poderoso feiticeiro, ele abre o livro e recita uma magia que dá poderes pra ele.
E daí, quando isso acontece, ele começa a fazer de tudo lá, fica louco. Ele prende o. Eu acho que é ele que prende, eu não lembro agora que se é ele que prende o Sr. McKnight e o prefeito Corey. Eu não lembro se são eles que se é ele que prende ou é outra pessoa. É, mas eles meio que. E daí o Salsicha e o Scooby fogem, pegam a van e vão ajudar a turma e pegam o livro. Quando eles pegam o livro, eles estão fugindo e o Ben começa a estourar as rodas da máquina de mistério até sobrar só uma. E foi ele que prendeu o Sr. McKnight e o Corey. Agora que eu lembrei que foi ele que prendeu. O tanto que o Salsicha e o Scooby quase atropelam eles sem perceber, mas eles desviam e conseguem ali. Só que daí a máquina de mistério fica assim, as rodas, quebra os vidros da máquina de mistério, né? E o Ben pega o livro de volta. E daí ele recita um feitiço. Se eu não me engano, eu acho que o feitiço que ele usou no filme, eu ainda me lembro das palavras. Trevas ameaçadoras, ouçam meu apelo, tragam de volta quem não pode morrer. E deixe a bruxa presa, enfim reaparecer. Acho que era uma coisa assim no final. O começo eu sei que eu acertei, o final eu não lembro direito. E daí a gente descobre que as Wiccans de verdade prenderam a Sarah Ravencroft dentro do diário dela. E cara, e daí quando ela chega, ela tá tipo uma explosão de um mini tornado, raios acertam o livro e ela começa a sair. E ela tá basicamente um espírito real, com carne, assim, ela tá pálida e começa a. Ele fala que o Ben quer dominar o mundo com ela, mas ela fala que ele é insignificante. E daí ele fica meio que irritado, ele não gosta disso. E daí ele fala. E daí ele vai recitar o feitiço pra prender ela. Que daí. Esse eu esqueci mesmo. Esse agora não tá me vindo na cabeça, não. Esse eu acabei esquecendo. Mas eu lembro que tinha alguma coisa de. Livro, alguma coisa, tudo que é bom, alguma coisa assim, pra prender a bruxa, né? Só que não funciona com ele, porque só uma pessoa de alma pura / Wiccan pode prender ela. E depois meio que ela prende ele numa bolha de energia e ela quer pegar o livro pra dominar tudo. Tanto que ela até faz uma magia que começa a destruir a vila perto ali e começa tudo a desgastar, a quebrar, a queimar. É uma coisa, tipo, muito macabra. Você vê que ela tem poder pra destruir a natureza se ela quiser, ou seja, ela quer destruir mesmo. Então, você vê esses pontos e é bem legal. Esse filme tem aquele terror. Nesse momento que chega a bruxa, esse filme tem terror de volta. Então, tipo, é real. E daí, quando o Salsicha e o Scooby pegam o livro, ela quer o livro dela de volta, né? Ela quer o diário dela. E ela atinge um peru pra acertar, pra tentar pegar o livro. O peru começa a se debater e fica gigante. O Salsicha e o Scooby saem correndo pela porta, por um lugar, depois entram numa casinha. O peru bate a cabeça e consegue esticar a cabeça até longe, assim, mas não consegue pegar eles. Depois eles abrem pelo outro lado da casa, só que na hora que eles abrem pelo outro lado da casa, a bruxa tá lá olhando pra eles, esperando. Eles fecham a porta, ela explode a porta e acerta o peru. E daí quando o peru acorda, é aquele momento clássico do Salsicha e Scooby se fantasiando pra derrotar um inimigo, né? Eles estão fantasiados com roupas de peregrinos e daí o Scooby pega um daqueles negócios que acho que é injetor de líquidos, né? Que tem pra colocar na carne. E o bichinho fica tão assustado, mesmo daquele tamanho, que sai correndo. O Salsicha e o Scooby daí percebem que a bruxa tá vindo e daí eles começam a correr também. E daí a bruxa pega o Scooby. E daí a gente vê que quando o Scooby tá em perigo é quando o Salsicha fica meio que
corajoso de um certo ponto. Ah, e eu esqueci de falar que as Hex Girls também estavam ali e elas foram presas pela bruxa e pelo Ben, né? E ele prendeu elas nos lugarzinhos lá. E daí a Daphne, o Fred e a Velma soltaram elas. E daí a Dusk e a Luna falaram que queriam ir embora. E elas foram, mas a Thorne precisava ficar. Porque no meio da animação foi revelar. Ela falou que ela era uma Wiccan, por parte de mãe. Então já deu pra entender. Ela é a única que vai poder ler o livro, né? Ler o encantamento que vai prender a Sarah Ravencroft no diário novamente, né? Então eles precisavam ali e falar. E antes disso que eu tava falando, né? O Salsicha, quando ele viu que o Scooby tava em perigo, ele foi até a bruxa e jogou água nela, né? E falou, ué, você não está derretendo, mas isso já funcionou no Mágico de Oz, né? Então, tipo, tem referências nesse filme que é bem divertido. E daí, quando ela pega o Salsicha, ele joga o balde na cabeça, ela fica presa por um tempinho. E daí, quando eles saem correndo. E daí, ela dá vida pra abóboras que vão caçando eles. E daí, lembra quando eu falei que esses filmes meio que dão bastante inspiração para os filmes que foram roteirizados pelo James Gunn lá nos anos 2000, né, que são aqueles filmes live action, e aqui tem uma cena que toda certeza inspirou uma cena que aconteceu lá no Scooby-Doo 2, né, que é quando o Salsicha e o Scooby estão correndo da bruxa, o Salsicha é pego ele é pego pelas abóboras. E daí o Scooby pega o livro e sai correndo. O Scooby é pego por uma árvore. E daí ele passa o livro pra Daphne. A Daphne é presa, passa pro Fred. O Fred passa pra Velma, que pega o livro e leva pra Thorne. E daí isso é muito parecido com uma cena que tem no Scooby-Doo 2, onde eles estão com um disco lá que precisava derrotar os monstros do segundo filme. E eles iam passando de um pros outros, e isso é bem legal. Então dá pra ver que muitas referências desse filme foram usadas. No filme de 2000, os filmes dos anos 2000 foram usados bastante tiraram bastante desses primeiros filmes, né? Já que eram monstros reais nesses primeiros filmes animados, né? Então era bem legal. E eu acho muito da hora que quando acaba ali, a Thorne lê o livro, ela derrota a bruxa. E depois que tudo... E daí tem a cena macabra que eu tinha falado, né? Que ela pega o Ben e puxa ele com ela pra dentro do livro. E o livro queima, né? Com os dois. Ou seja, foi um destino muito pior do que a morte pra aqueles dois. Então, tipo, é uma coisa muito louca. Esse filme é muito legal. Essa cena é muito forte. Mas, gente, Scooby-Doo... E o Fantasma da Bruxa acaba de uma forma tão legal, com o peru gigante sendo a atração da cidade e as Hex Girls cantando a música delas. E é muito show. O Scooby-Doo, Fantasma da Bruxa, ele é o segundo filme dessa leva do Scooby-Doo. Ele é muito bom. Pra mim, ele não é um 10 como o Ilha dos Zumbis, porque o Ilha dos Zumbis, pra mim, como em questão do terror, ele é muito melhor. Mas... o Fantasma da Bruxa, ele também tem o seu mérito. Pra mim, ele fica com uma nota... E pra mim, o Fantasma da Bruxa, ele fica com uma excelente nota 9,5, que eu gosto muito. Eu não gosto do fato de eles terem tirado um pouco do terror. Então, 9,5 pra mim é o suficiente pra ele. Eu adoro esse filme. E, gente... não tem o que falar, Scooby-Doo é uma maravilha, esse filme é incrível, nos apresenta as Hex Girls, nos apresenta mais um mistério muito da hora, e não tem o que dizer. Scooby-Doo e Fantasma da Bruxa é um filme excelente, é um filme divertido, é um filme que você pode ver com a família de boa, porque é Scooby-Doo, é só isso, é Scooby-Doo. Gente, é um filme excelente. Pra mim, como eu falei, ele fica com uma nota 9,5, e é isso aí. Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha análise do filme, falando um pouco da história dele pra vocês e analisando esses pontos muito legais, que são todos esses detalhes do filme que são muito bons. E eu espero mesmo que vocês gostem desse vídeo, que tenham gostado desse vídeo. Então, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo aí do canal. Não se esqueça de olhar nas minhas redes sociais que vão aparecer aqui e também a nossa descrição, né, que vai ter o meu multiverso do estouro, né? E não se esqueça também de entrar na nossa Terra 4, que é lá no Discord, para vocês que não recebem notificação aqui do YouTube poderem receber quando sai vídeo, né? Porque lá notifica tanto os vídeos quanto as minhas lives lá na roxinha, né, na minha Terra 1. Então é isso aí, gente. Scooby-Doo, O Fantasma da Bruxa é um filme muito legal, muito divertido.
eu recomendo muito vocês assistirem, porque vale a pena. É um dos filmes animados do Scooby-Doo que vale a pena, mesmo hoje em dia, sendo um filme de 1999, né? Então é isso aí, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado, que tenham se divertido assistindo esse filme. E até a próxima. Fui.